Olá, hoje vamos conversar sobre a busca da verdade. E iniciamos falando que existem três caminhos tradicionais que mais comumente as pessoas utilizam e se apoiam na busca da verdade. Esses três caminhos são a ciência, a religião e a filosofia. A ciência procura encontrar a verdade através da experimentação e a religião através da fé e a filosofia através da razão. Com uma piada sobre os três homens sábios vendados que estavam de olhos fechados e tentavam descrever um elefante, um sentindo a tromba, o outro no tronco e o terceiro na perna. Assim fazem a ciência, a religião e a filosofia, cada um compreendendo corretamente algumas coisas, alguns fragmentos da verdade, mas sem conseguir enxergar o todo. O método científico, ele envolve propor uma teoria sobre as coisas, como as coisas funcionam, e depois tenta prová-la ou refutá-la através da experimentação. Porém, o escopo de qualquer experimento em particular, ele é estreito, proporcionando um resultado limitado, uma fina fatia da verdade, uma fina fatia da verdade de cada vez, ao invés de um panorama mais amplo. A ideia é que todas as pequenas fatias poderão um dia ser resgatadas e reunidas e finalmente somadas até a verdade, embora essa não seja necessariamente o caso. Do mesmo modo que acontece com o elefante, o todo se revela mais do que a soma das partes. E nenhuma parte por si mesma seria suficiente para revelar a sua natureza. Além disso, resultados experimentais são sujeitos à revisão quando novas descobertas desacreditam as anteriores e mudam o status quo. A medicina é um exemplo. Nos anos 60, por exemplo, pensava-se que as úlceras gástricas eram causadas por estresse e que levava a um excesso de produção de ácido gástrico. Na década de 80, descobriu-se que, na verdade, elas são causadas pela bactéria H. pylori. Da mesma forma, até recentemente, poucos questionavam a teoria de que a doença arterial coronariana era provocada por altos níveis de colesterol que se acumulavam em uma placa de sujeira nas paredes das artérias. Só ultimamente estudos sugeriram o papel muito mais significativo desempenhado pela inflamação. Então, as verdades científicas, elas vão mudando. Um exemplo simples, famoso mentiolate, que hoje tem uma fórmula nova, mas na minha infância, qualquer criança lá que caísse jogando bola, esfolasse a perna, esfolasse o braço, ia lá a mãe com vidrinho de mentiolate do vermelho, passava lá, ardia, aquilo lá ardia, mas era o que curava. Muito tempo depois, descobriu-se que aquilo lá não servia para nada, não matava bactéria nenhuma, só irritava a pele e ardia, só isso. Mas até então, era o que o pessoal acreditava como verdade. Depois, o metiolate criou-se uma outra forma, foi criada uma outra fórmula que existe uma eficácia. Mas aquela usada antigamente não funcionava.
mas na época todo mundo acreditava que funcionava. Interessante, então, na ciência é que ela vai mudando os paradigmas e as verdades. O que era durante o tempo uma verdade, a partir do momento que vem uma nova, aquela antiga não é verdade mais. Portanto, era uma mentira. Então, esse é um dos grandes problemas da ciência. E, porém, existe ainda, então, esse problema maior com a experimentação científica como um caminho, então, para a verdade. Então, os pesquisadores também, eles são prejudicados por alguns fatores. Por exemplo, eles são prejudicados pelas ferramentas disponíveis para eles. Por exemplo, nem o mais brilhante e determinado cientista poderia saber sobre as bactérias até a invenção do microscópio. Os pesquisadores também são prejudicados pelo nível de compreensão deles. Se essa compreensão do pesquisador for, de qualquer forma, imprecisa ou então preconceituosa, o mesmo acontecerá com os resultados que ele vai obter. E existe uma piada que ilustra perfeitamente esse dilema. Então, um cientista amador, ele sai para o mar para determinar a variação exata do tamanho dos peixes que viviam em determinada área, determinada costa marítima. Ele ancora então seu barco a 32 quilômetros da costa e baixa suas redes nas águas escuras e de forma repetida, cada vez mais medindo cuidadosamente os tamanhos dos diferentes peixes que são aprisionados dentro dessas redes. Depois de repetir esse experimento uma dúzia de vezes ou mais, ele se sente confiante em afirmar, de uma maneira ousada, que o oceano não contém peixes menores do que 7,8 centímetros de comprimento. E qual foi o erro dele? É que suas redes eram trançadas com uma malha de 7,8 centímetros. Isto é, os espaços entre os fios da rede tinham essa medida. Então, os peixes menores passavam diretamente pelas aberturas sem serem percebidos pelo cientista, que deixou de considerar os limites de seu equipamento ao tirar suas conclusões. Então, o cientista, ele trança muitas redes que joga sobre o mundo, cada uma representando uma hipótese sobre como as coisas funcionam. Dependendo da captura, que são os resultados dos experimentos, as hipóteses são comprovadas ou então refutadas ou rejeitadas. Porém, como no exemplo que eu citei, essas redes realmente contêm buracos. Os buracos são as premissas inconscientemente construídas nas hipóteses, embora não reconhecida como parte delas. Então, o maior equívoco dessas premissas é a ideia de que o mundo é objetivo, externo ao ser e completamente real por conta própria, que ele existe à parte de nossa mente. Dessa forma, o experimento é independente da mente do experimentador. Não influencia o outro, ou seja, não influencia o outro, o experimento e o experimentador. A mecânica quântica já levantou sérios questionamentos a respeito dessa noção. Dada a natureza dessas premissas, é duvidoso que a ciência um dia consiga chegar à verdade. Em um futuro distante, talvez com instrumentos perfeitos e teorias impecáveis, ela conseguiria chegar bem perto de elucidar a verdade absoluta. No entanto, mesmo assim, essa verdade poderia ser derrubada pelo próximo resultado experimental.
ou seja, o que eu considerava como verdade, após uma nova descoberta, se transformou em mentira. A ciência está sempre sujeita à revisão, enquanto a verdade, por definição, ela é certa. A verdade não muda. Portanto, a ciência não é um caminho viável para buscar essa verdade absoluta do todo. Essa verdade permanece verdadeira, à parte de resultados experimentais e de seus vieses inerentes. O outro caminho, também da busca da verdade, é a religião. Religiões diferentes entendem a verdade de maneiras diferentes. Como resultado, da mesma forma que os cientistas, cada um busca a verdade em termos de que se alinhe às suas premissas e também se alinhe às suas crenças essenciais. Em outras palavras, cada religião procura a verdade dentro do halo radiante do seu próprio olhar especial. Se você se atrever a buscar a verdade sob um olhar diferente, ou pior, trazer seu próprio olhar, você certamente será julgado pelos religiosos e considerado um herege. Então, a principal diferença entre as religiões ocidentais, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, repousa na questão fundamental que elas tentam responder. Para as religiões ocidentais, a pergunta é: o que é o mundo? E a tradição judaico-cristã pressupõe a realidade do mundo exterior e depois tenta encontrar o papel apropriado do indivíduo dentro daquele mundo. Bem no início de Gênesis, Deus cria os céus e a terra, o reino animal e praticamente tudo mais antes de se voltar no sexto dia para a criação dos seres humanos, na pessoa de Adão. O mundo precede a humanidade. Portanto, para a Bíblia, o mundo exterior é real e absoluto. O que importa para Deus é como o indivíduo se comporta dentro desse mundo. Consequentemente, o corpo e seus atos têm supremacia sobre os funcionamentos internos da mente e do pensamento. Entretanto, a ideia de que o mundo externo é totalmente real e de que tudo nele foi criado por Deus já apresenta problemas, logo de início na forma da questão do mal, e igualmente que é conhecida como teodiceia. O mal existe neste mundo, algo inquestionável. Os humanos podem ser muito cruéis uns com os outros. Deus criou então esse mal? Se não criou, como esse mal poderia existir? E se criou, que tipo de Deus faria algo desse tipo? E com qual propósito? Para resolver o problema do mal, os teólogos tiveram que adicionar uma força em oposição a Deus, ou seja, o diabo. Mas esse fato só complica a coisa toda e acaba levando a mais perguntas. Deus criou o diabo também? Seria possível que um Deus de amor e bondade criasse um ser comprometido a se opor ao amor e à bondade? E se Deus não criou o diabo, como ele poderia existir para início de conversa? A menos que seja igual a Deus em status. Seria então o diabo uma primeira causa? Porém, se esse fosse o caso, Deus não seria mais um Deus todo-poderoso. Ele não seria mais Deus. Essas questões difíceis levam rapidamente
aos emaranhados da teologia, sem saída satisfatória. Nenhuma outra resposta além da fé. Entretanto, esse sistema necessariamente varia de cultura para cultura e de época para época. Crustáceos são proibidos na Bíblia hebraica, contudo é aceitável vender uma filha como escravo. E outro aspecto importante é que, seguindo o segmento, com relação à religião, o segmento de regras morais é ótimo e sempre foi para a sociedade. O direito, por exemplo, no Ocidente, ele é baseado na moral judaico-cristã. Entretanto, o moralismo ele não salva ninguém. O homem certinho não resolve o problema do egoísmo, da inveja, da cobiça, da ganância, etc. Por dentro, ele continua doente, apesar de que por fora mostrar ser um bom moço, um bom religioso, mas por dentro continua pedindo socorro. Por todas essas razões, as religiões ocidentais falham em oferecer um caminho eficaz para a verdade. E as religiões orientais partem de uma premissa diferente. Elas não se focam na questão o que é o mundo. Consequentemente, nunca presumem que o mundo externo seja real. E dessa forma, que seja uma criação de Deus. Ao invés disso, pergunto, o que é o ser? Através do questionamento meditativo, o buscador chega à compreensão de que, se algo puder ser chamado de real, é a mente, e só a mente. O mundo externo é compreendido como um subproduto da mente, um sonho no qual, de alguma forma, tropeçamos e perdemos o caminho e do qual só precisamos despertar. De acordo com essa compreensão, o mal é simplesmente outro subproduto da mente, em nada diferente de algum outro fenômeno. Deus não o criou com algum propósito misterioso, oculto, que repousa, além de nossa habilidade e compreensão. Não há qualquer necessidade de um diabo. Somos livres para empreendermos o nosso próprio questionamento interno sobre o que é real. E quando fazemos, a única certeza na qual chegamos realmente é que a consciência, que é o estar ciente, ela realmente existe. Essa conclusão, de certa forma, assemelha-se à famosa frase de René Descartes, que diz cogito ergo sum, ou penso logo existo. Entretanto, uma declaração mais exata seria a consciência é, e você é ela. E o outro caminho é a filosofia. As inadequações da ciência e da religião deixam-nos com a filosofia como o nosso único caminho restante, em direção à verdade. E aqui as notícias são tanto boas quanto más. A filosofia vive no reino das ideias altamente abstratas, o que não é necessariamente algo ruim. Entretanto, os argumentos filosóficos são difíceis de seguir e estão à parte da experiência comum de vida. A filosofia efetivamente luta pela consciência eterna. Pelo menos nesse aspecto ela corresponde à verdade. Mas com relação às respostas que ela oferece para as grandes questões, faltam a aplicabilidade da ciência e seus padrões de comprovação. Nem podem elas se equiparar à força emocional bruta da religião ou ao seu potencial para a experiência transcendente. Por isso que a filosofia raramente move corações ou transforma as mentes.
E onde está a verdade? A verdade, ela é uma pessoa e não um conceito. O conhecimento da verdade não se faz por meio de livros, cursos de teologia, cursos de filosofia. O conhecimento da verdade é um acontecimento, é um encontro com uma pessoa, Cristo, nossa verdadeira identidade, o Espírito de Deus dentro de nós. Cristo é a própria palavra de Deus. Cristo é a palavra, o verbo, o logos. E aí diz em João 1, de 1 a 4, no princípio era aquele que é a palavra, ou que era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E aí em João 8 diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em outra passagem, João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ciência, religião e filosofia são caminhos tradicionais do conhecimento humano. Eu, por exemplo, continuo participando das três coisas, mas nenhuma dessas três, nem a ciência, nem a religião e nem a filosofia, são a verdade em si, são a coisa em si. Se uma pessoa fica apostando tudo na ciência, ele está, na verdade, aprisionado aos dogmas da ciência e naquela verdade temporária da ciência que muda a cada tempo. Assim acontece na religião e assim acontece na filosofia. Eu já estive, continuo nos três e já fui prisioneiro nos três. Somente quando eu tive o meu despertar espiritual, meu despertar da consciência, é que eu consegui me libertar, sair fora da caixinha e entender que a verdade, que é uma pessoa, a verdade, ela não está em nenhuma daquelas três. Aquilo são caminhos, nem na ciência, nem na religião e nem na filosofia. São caminhos apenas, mas a verdade está em outro lugar. A verdade está dentro de nós. Cristo está dentro de nós. E para encontrar a verdade imutável, é preciso olhar não para o mundo lá fora, mas para Deus do lado de dentro. Nós conversaremos mais sobre esse assunto no próximo vídeo, que nós teremos mais um encontro especial sobre a nossa verdadeira identidade. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que leve cada dia mais gente ao despertar da consciência, ao despertar espiritual. Porque quando Jesus falou que conhecereis a verdade o libertará, não é só libertar do pecado, nada disso. Também isso, mas é uma liberdade, é se libertar da caixinha, da matrix, dos dogmas, das doutrinas. Porque tanto a ciência, como a religião, como a filosofia, elas têm dogmas, têm doutrinas, têm linhas de pensamento,
no qual ficamos aprisionados, achando que aquilo lá é a realidade. Mas quando temos o despertar, nós saímos fora dessa caixinha e conseguimos enxergar que nenhuma dessas três é a realidade em si. Nenhuma dessas três é a verdade. Nenhuma dessas três é o amor de Deus. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.